Primeira carta de Pedro, meus irmãos, eu peço que abram no capítulo 1. No Evangelho de Mateus está escrito, no capítulo 16, que certa ocasião Jesus estava reunido com os seus discípulos, num lugar à parte, um pouco distante de Israel, e Jesus perguntou a eles: o que as outras pessoas dizem que eu sou? E então, eles responderam ao Senhor: uns dizem que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou algum dos outros profetas. E Jesus disse: e vocês, o que vocês dizem a meu respeito? E Pedro, tomando a palavra, ele disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro disse essas palavras, meus irmãos, ele estava falando, ou ele estava confessando, duas doutrinas essenciais, que são o alicerce de toda a nossa fé. Quando ele disse: tu és o Cristo, esta palavra Cristo, que também pode ser traduzida como Messias ou ungido, é uma referência ao Antigo Testamento, onde, através de vários profetas, o Senhor Deus prometeu que um dia enviaria um homem, mas esse homem não seria um qualquer, porque traria em si mesmo três ofícios muito importantes lá do Antigo Testamento. O ofício de profeta, que era o homem que trazia a mensagem da parte de Deus. Era o ofício de sacerdote, que era o homem que intercedia em favor dos homens diante de Deus. E era o ofício de rei, que governava com juízo e justiça em nome de Deus. Em outras palavras, quando Pedro está dizendo: tu és o Cristo, ele está dizendo: tu és o homem que Deus prometeu, aquele que viria para nos trazer a sua palavra, a sua mensagem. Tu és aquele que os salmos chamam de sacerdote eterno, o que viverá para sempre. Tu és aquele que viria para trazer o reino de Deus sobre os homens. E a segunda expressão que Pedro usa aqui se refere não à humanidade de Cristo, mas se refere à divindade de Cristo, porque Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se eu perguntar para você, filho de gato é o quê? O que você vai me responder, Leonardo? É gatinho, né? Na mentalidade bíblica, na mentalidade judaica especialmente, o filho tem a mesma natureza do pai. E é por isso que quando Pedro diz: tu és o Filho de Deus, ele não está afirmando qualquer coisa. Ele está dizendo: eu reconheço que o Senhor é divino, que o Senhor veio do céu. Era por causa disso que muitas vezes os judeus queriam apedrejar Jesus, porque ele, sendo homem, se fazia igual a Deus. Então Pedro aqui, ele faz duas afirmações tremendas a respeito de Jesus. E Jesus então, olhando para ele, diz assim: Simão, você é um homem bem-aventurado, você é um homem abençoado, porque os seres humanos até podem dizer que eu sou um dos profetas, mas você está falando algo que não foi carne e sangue que te revelou, mas que foi revelado pelo meu Pai, que está nos céus. Com isso, irmãos, eu quero dizer para vocês que o conhecimento verdadeiro da identidade de Jesus, ou o conhecimento da verdadeira identidade de Jesus, faz toda a diferença na vida de alguém. Se esse alguém tem sido ensinado por Deus ou não. Para você, quem é Jesus? É o Cristo? É o Filho de Deus? É aquele que veio para trazer o reino de Deus através da sua morte na cruz pelos nossos pecados? Tudo isso estava implícito nas palavras do apóstolo Pedro. E por isso Jesus disse que ele era uma pessoa muito
abençoada. Se Jesus não fosse humano, se ele não fosse homem como nós, não adiantaria Jesus ter morrido na cruz no nosso lugar. Ele precisava ser um ser humano como nós, sem pecado, mas precisava ser o homem para morrer a morte de um ser humano no nosso lugar. Mas se ele não fosse Deus, ao mesmo tempo, jamais ele poderia nos salvar, porque a salvação pertence a Deus. Então, em Cristo, estas duas verdades maravilhosas, elas se unem. E Pedro, então, foi ensinado pelo Espírito Santo para reconhecer isto. Ora, meus irmãos, com isto tudo eu quero dizer para vocês que, assim como o nosso relacionamento verdadeiro com Deus depende da nossa maneira de entendermos quem Ele é, isto é, depende da identidade de Jesus, assim também, o conhecermos a verdadeira identidade de Jesus faz toda a diferença na nossa própria identidade. Isto é, o conhecimento de quem eu sou, ou melhor, de quem é Jesus, vai determinar também o conhecimento de quem eu sou. Para eu entender-me da maneira como Deus entende, eu preciso ter um conhecimento verdadeiro do Senhor Jesus. E quando eu conheço o Senhor Jesus, então eu vou estar diante de Deus na minha verdadeira identidade. E é por isso, meus irmãos, que a Bíblia tem tanta coisa para dizer a respeito de quem nós somos. E você já deve ter reparado que um dos lugares onde a Bíblia mais fala a respeito disso é quando nós iniciamos a leitura de alguma carta na Bíblia. Já reparou que todas as cartas, quase todas as cartas do Novo Testamento começam assim, primeiramente falando de quem é que está escrevendo, a identidade do seu autor, depois ele diz para quem ele está escrevendo, os seus destinatários, a identidade deles, e logo em seguida ele invoca uma bênção sobre as pessoas para quem ele está escrevendo. A bem da verdade, esse era o método comum naquele tempo de alguém iniciar uma carta. Sempre quando alguém ia escrever uma carta, começava assim, José escrevendo para João, Deus te abençoe. E depois então começava o assunto. Mas nós entendemos que por trás dessa estrutura formal, como nós muitas vezes vemos nos livros da Bíblia, cada livro tem a sua forma própria de literatura, nós entendemos que cada palavra da Escritura Sagrada é mais do que mera formalidade. Cada palavra da Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Então, quando Pedro começa a escrever aqui, ele não está escrevendo essas palavras apenas porque é o costume daquela época, mas é porque ele está se apresentando como a luz daquilo que ele é em Jesus Cristo. E está escrevendo para pessoas, usando palavras que descrevem elas, à luz do que elas são em Jesus Cristo, e invocando uma bênção com base naquilo que elas são. Então, eu estou dizendo tudo isso para finalmente a gente ler o texto aqui de 1 Pedro. Hoje nós vamos começar, eu pretendo fazer uma série de estudos aqui com os irmãos nessa carta breve, porém preciosa. E Pedro, então, nos 2 primeiros versículos, nós vamos nos deter hoje, ele escreve assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Por isso, na mensagem de hoje, meus irmãos, eu pretendo meditar com vocês sobre esses 2 versículos iniciais aqui, a fim de que nós ouçamos o que o Espírito Santo tem a dizer a respeito da nossa identidade diante de Deus, uma vez que somos crentes em Jesus Cristo. E nesses 2 versículos aqui a gente pode dizer, nós temos um resumo de tudo aquilo que Pedro vai posteriormente dizer na sua carta, né? Assim, de forma bem condensada, tudo que ele deseja para nós, tudo que o Espírito de Deus deseja para nós e que ele está falando através de Pedro. Então vamos aqui seguir
digamos assim, um esboço natural desses 2 versículos, separando as suas partes. Primeiramente, considerando quem escreveu essa carta. Então ele começa dizendo que essa carta foi escrita por Simão, a quem Jesus colocou o nome de Pedro, né? E que Simão era apóstolo de Jesus Cristo. Primeiramente, vamos considerar Pedro como discípulo de Jesus. E quando a gente olha para a história de Pedro nos evangelhos, a gente percebe, meus irmãos, que Pedro foi um homem que de todo o coração e vida, ele viveu completamente dedicado ao Senhor Jesus Cristo. Até a morte, o apóstolo Pedro foi um homem dedicado. Quando ele escreveu esta carta, já fazia pouco mais de 30 anos que ele havia conhecido o Mestre Jesus. Primeiramente, ele ouviu Jesus várias vezes falando a respeito da palavra de Deus. Pedro, antes disto, ele era um discípulo de João Batista, juntamente com o seu irmão André, e alguns sócios de trabalho, como por exemplo Tiago e João, e várias vezes eles tinham ouvido Jesus falar a respeito do reino de Deus. Mas um dia, depois de uma noite de trabalho, de manhãzinha, Jesus passou pelo porto ali, na cidade de Cafarnaum. Pedro e os seus sócios estavam lavando as redes. Jesus passou por eles e os chamou para segui-lo. E disse para Pedro: de hoje em diante você não vai mais ser pescador de peixe. De hoje em diante você vai me seguir e vai ser um pescador de homens. Então, tanto Pedro quanto os seus sócios, Tiago e João, largaram tudo ali na praia, as suas redes, a sua profissão, largaram os seus barcos e passaram a seguir Jesus por onde quer que o Senhor fosse. Se Jesus estava pregando, eles estavam ouvindo Jesus pregar. Se Jesus estava na sinagoga adorando, eles estavam ali com Jesus. Se Jesus estava viajando, eles caminhavam longas distâncias com o Senhor. Dormiam no mesmo lugar, participavam das mesmas refeições, viam Jesus realizando os seus grandes milagres, e através disso, ouvindo os ensinamentos de Jesus, vendo a maneira como Jesus fazia as coisas, eles começaram a usar as mesmas palavras de Jesus, eles começaram digamos assim, assimilar o jeito de Jesus, de tal modo que mais tarde, as pessoas que olhavam para Pedro e os demais diziam assim: eles estiveram com Jesus, porque o jeito deles falar é assim, né? Como quem é daquela região, eles falam como ele. Tanto assim foi a proximidade que eles foram assimilando. E Pedro, então, era uma dessas pessoas que estava ali aprendendo o tempo todo. Pedro era uma pessoa muito dedicada ao Senhor, era uma pessoa muito consagrada, mas não era perfeito. Tanto que às vezes, vocês sabem que Pedro falava e falava demais, né? E quem fala demais às vezes fala bobagem. Então não são poucas vezes que a gente olha para os evangelhos e vê Pedro falando o que não devia, na hora que não devia, do jeito que não devia, e por causa disso o Senhor o repreende várias vezes. Ele não era perfeito, mas ao mesmo tempo que ele não era perfeito, ele era sensível, era dedicado, era consagrado. E então nessa ocasião aqui em que eles estão juntos, Pedro demonstra, digamos assim, o seu grau de espiritualidade, porque Jesus diz para ele: Pedro, você está aprendendo de Deus, é Deus que revelou para você quem eu sou, não é uma coisa segundo os homens. Porque se você for considerar, irmão, do ponto de vista natural, se você for perguntar para as pessoas que não têm sido ensinadas por Deus, o que elas vão falar a respeito de Jesus? Uns podem dizer assim: foi um grande mestre. Outros podem dizer assim: não teve filósofo maior do que Jesus. Somente aquele que recebeu revelação de Deus sabe a verdadeira identidade de Jesus, crê na verdadeira identidade de Jesus. Você crê que Jesus é o Cristo? Crê que Ele é o Filho de Deus? Quem é que tem ensinado isso para você? Se você olha para o teu coração, você sabe quem. Você sabe que não é carne e sangue, mas o Pai Celestial que tem se revelado a você. E então, esse homem que não era perfeito, mas espiritualmente sensível, amoroso e dedicado, ele mostra isso várias vezes. Em certa ocasião, João capítulo 6, está escrito na Bíblia Sagrada que
o discurso de Jesus foi tão forte que muita gente se escandalizou com ele e foi embora. E quando aquelas pessoas foram embora, Jesus olhou para os 12 e disse assim: e quanto a vocês? Querem ir embora também? E quem é que foi que respondeu em nome dos 12? Pedro. E ele disse: Senhor, se nós formos embora, para onde nós iremos? Nós temos te conhecido e sabemos que o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então nós vamos ficar. Haja o que acontecer, e Pedro ficou juntamente com os 12. Jesus amava demais a Pedro, o seu discípulo. Tanto que Jesus, conhecendo de antemão que na noite em que Jesus foi traído, Pedro ia ficar com medo, iria se acovardar, iria se afastar de Jesus, iria jurar que nem conhecia Jesus. Jesus, sabendo dessas coisas todas, orou por ele e pediu a Deus que a fé no coração de Pedro não se desfalecesse. E depois que Pedro pecou, Jesus foi lá para restaurá-lo. E só tinha uma coisa que Jesus queria saber: Pedro, você me ama? E quando Pedro, assim como havia negado 3 vezes disse também para Jesus que o amava, em cada uma das vezes Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Se fosse você, você teria coragem de fazer uma coisa dessa? Mas Jesus conhecia Pedro e sabia que, apesar de suas falhas, era um homem que seria muito usado por Deus. E então Jesus acrescentou: olha, Pedro, agora você é jovem, você vai para onde você quiser, mas dias virão, a idade vai chegar, em que outros conduzirão você, e você vai ser levado para onde não deseja. Com isto, diz o apóstolo João, que Jesus estava se referindo ao gênero de morte com o qual Pedro iria glorificar o nome de Deus. Porque vocês sabem, né, aquele historiador da igreja chamado Eusébio de Cesareia, ele conta para nós que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse diante do imperador: eu não sou digno de morrer como meu mestre. E então, escarnecendo, o imperador disse: então crucifica de cabeça para baixo. Mas Pedro foi fiel até a morte, serviu a Jesus até a morte. Quando ele escreve essa carta aqui, como eu disse para vocês, faz pouco mais de 30 anos que ele está pregando o Evangelho. Através da sua palavra pessoal, como foi no Pentecostes, através das suas viagens e através de cartas também. Ele está cumprindo a missão que o Senhor Jesus deu para ele como apóstolo de Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, vamos pensar um pouco no significado da palavra apóstolo. Porque Pedro diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. De acordo com a lei do Talmud, a lei dos judeus, dos rabinos judeus, o apóstolo é uma pessoa com a mesma autoridade que aquela que o enviou. Isso quer dizer o seguinte: se você está lendo uma carta apostólica, um livro apostólico, você está lendo algo que foi autorizado diretamente pelo Senhor Jesus para escrever. É por isso que nós pegamos o Novo Testamento e aqui nós temos os escritos apostólicos. E nós dizemos então: aqui é palavra de Jesus, é palavra de Deus. Essa é uma das razões. E é por isso também que nós entendemos que apóstolos de Jesus, no sentido em que aparece aqui, apenas os 12 que Jesus escolheu pessoalmente disse: olha, vocês têm que ir, falando em meu nome. E aqui, quando vocês abrirem as janelas dos céus, serão abertas, né? Aquilo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E assim por diante. Pois bem, então, aqui ele começa dizendo que ele é um apóstolo. Agora, apesar dele ser uma pessoa que reivindica essa autoridade, lá no capítulo 5, dirigindo-se aos presbíteros da igreja, ele fala assim: rogo aos presbíteros, eu que sou presbítero como eles, isto é, Pedro nunca se esqueceu que o grande mandamento que Jesus deu para ele foi: apacenta as minhas ovelhas. Porque vocês sabem, nós entendemos pela Bíblia que a função de presbítero e de pastor são a mesma. Apenas as palavras são diferentes e têm leves denotações diferentes. Mas então ele diz: olha, eu estou falando como pastor para vocês. De modo, meus irmãos, que aqui nós temos a palavra de Pedro, o apóstolo, de Pedro,
o pastor, alguém que fala em nome de Jesus, pastoreando a igreja de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar, as ovelhas para quem ele escreve. E Pedro aqui ele usa duas expressões muito importantes e muito profundas para se referir à identidade do povo de Deus. Ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. E aí ele cita vários lugares: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nós não sabemos como é que foi estabelecida a ligação pessoal, a ligação histórica entre o apóstolo Pedro e as igrejas dessa região que ele menciona aqui. Essa região é onde hoje a gente chama de Turquia. Eram igrejas que ficavam ali, espalhadas por ali. E a maior parte das igrejas ali tinha sido discipulada pelo apóstolo Paulo. Mas quando a gente lê Atos capítulo 2, nós sabemos que em Jerusalém, quando Pedro prega o seu primeiro sermão, aliás, o primeiro sermão cristão, primeiro sermão depois da ressurreição de Jesus, quando Pedro prega, havia ali em Jerusalém, para a festa do Pentecostes, pessoas que tinham ido de vários lugares do mundo. E quando Pedro pregou, lembram-se quantas pessoas foram convertidas? Quase 3.000, não é? Daí uns dias essas pessoas voltam cada um para a sua terra. Então, provavelmente, a ligação de Pedro com essas pessoas começou ali. Claramente, quando a gente lê essa carta aqui, essas duas cartas aqui, a gente percebe que ele está escrevendo para igrejas já antigas, igrejas bem estabelecidas, que tinham seus oficiais todos, igrejas bem ordenadas já. A gente poderia dizer que talvez essas igrejas já tivessem uns 30 anos também de existência. E Pedro usa duas expressões importantes demais para se referir a elas. A primeira é a palavra eleitos. Pedro, aos eleitos que são forasteiros. Depois no versículo 2 ele torna a usar essa expressão, aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E o que a palavra eleito quer dizer, meus irmãos? Ela descreve o fato de que entre a totalidade da humanidade caída e condenada em seus pecados, corrompida por causa da obra de Satanás, o Senhor Deus escolheu para si mesmo um povo a quem Ele amou, a quem Ele desejou. E uma vez que Ele escolheu ou elegeu esse povo, Ele chamou para perto de si. Jeremias capítulo 31, versículo 3, tem uma frase muito representativa disso, quando Deus falando com Israel, Ele diz assim: com amor eterno eu te amei. E por isso, como é que é, Bernadette? Com benignidade trouxe você para perto de mim. A palavra eleger, meus irmãos, ela tem esse sentido na Bíblia. Ela não é apenas escolher, mas escolher por causa de uma coisa: amor. E Pedro aqui desenvolve um pouco mais esse conceito bíblico, aqui no capítulo 1 do seu texto, dizendo para nós no versículo 2, eleitos de acordo com a presciência de Deus Pai. A palavra presciência, ou pré-conhecimento, ela significa muito mais do que meramente conhecimento antecipado. Porque Pedro está aqui escolhendo palavras cuidadosamente tiradas dos escritos do Antigo Testamento. E desde o Antigo Testamento, essa palavra presciência, ou pré-conhecimento, ou conhecimento de antemão, tem consigo assim a implicação de um relacionamento de amor entre Deus e seu povo. Então Deus diz para Israel que o escolheu porque o ama, que Israel pertence a Ele porque Ele ama Israel. Pré-conhecer significa mais do que conhecer antes, significa amar antes. Assim como Paulo, por exemplo, escreveu que em amor Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Essas ovelhas de Jesus, diz aqui o apóstolo Pedro, também são chamadas pelo Espírito Santo, são santificadas pelo Espírito Santo. Aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai,
pela santificação do Espírito, isto é, a fim de que separados do mundo, essas pessoas vivam para Deus. Um exemplo bem claro do que significa ser santificado pelo Espírito, que eu quero citar para os irmãos, e eu peço que os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. E ali Pedro diz o que acontece com a gente quando o Espírito Santo trabalha, quando ele age na nossa vida. Então Paulo, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja, aqui ele não está dizendo que pessoas que nunca pecaram vão para o reino de Deus. Porque todo ser humano é pecador, e por causa das suas obras más, como diz o profeta Isaías, as nossas melhores obras são como trapo de imundícia. Mas o que o Espírito Santo faz? Ele nos lava, ele nos purifica, ele nos santifica, ele nos separa do mundo a fim de vivermos para Deus. Então ele diz para os coríntios: olha, muitos de vocês foram assim, mas vocês não continuam assim. Foram eleitos no amor de Deus Pai e foram santificados pelo Espírito Santo. E a terceira coisa que Pedro diz aqui é que também foram eleitos para a aspersão, para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus. Isto é, para obedecerem a Jesus e serem purificados com o seu sangue. Irmãos, tudo isso que Pedro está falando aqui tem como base aquilo que o Antigo Testamento fala a respeito do povo de Deus. Então eu quero, para reforçar isso, ler com vocês algumas passagens do Antigo Testamento. Por favor, vamos lá primeiramente em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 ao versículo de número 8. Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 8. Veja o que Moisés, falando em nome do Senhor, ele diz para o povo de Israel: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Você consegue imaginar a ternura com a qual Deus está falando com o povo de Israel aqui? Vocês não foram escolhidos porque vocês são o melhor povo do mundo, nem o maior povo do mundo. Aliás, vocês são os menores. Mas eu escolhi vocês de todos os povos do mundo porque eu amei vocês. E porque eu fiz promessas aos pais de vocês. E por isso eu tirei vocês lá da escravidão no Egito. E estou trazendo para a terra prometida. Agora, irmãos, Êxodo capítulo 19. Por favor, abram lá também. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Palavras do Senhor no dia que Ele está fazendo uma aliança com o povo de Israel. Uma aliança através do sangue do Cordeiro. E ele diz assim, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha o profundo desse... Deus diz assim, olha, toda a terra é minha. Todos os povos pertencem a mim. Mas vocês vão ser um povo especial. Uma propriedade exclusiva. Vocês vão ser uma nação santa. Um reino de sacerdotes.
Tudo que vocês precisam fazer é guardar a minha aliança, andar de acordo com a minha aliança. E agora, irmãos, uma última passagem aqui. Êxodo capítulo 24, versículos 7 e 8. E Moisés tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. E disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Aqui ele está falando sobre o povo ser aspergido com o sangue do cordeiro que tinha sido sacrificado ali, para que a aliança fosse celebrada. Agora, veja, quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Pedro, entre outros, tomando todas essas referências e falando a nosso respeito, a respeito daqueles que creem no Senhor Jesus. Volte para o apóstolo Pedro, por favor. Primeira carta de Pedro. Nós vamos ler agora, lá no capítulo 2, versículos 9 e 10. Você se lembra das palavras que Deus falou para Israel? Vocês são o quê? Nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo que tem uma aliança com o Senhor, povo que foi aspergido com o sangue do Cordeiro. Veja o que Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha, antes, você que não é judeu, você não fazia parte do povo escolhido, mas agora faz. Antes você não estava debaixo daquela aliança santa, agora está. Aquilo que a antiga aliança falava a respeito do povo de Israel, Pedro diz aqui para o povo da nova aliança: vocês são este povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Irmão, sabe de quem você é? A quem você pertence? Qual a razão da sua vida? Você existe por Deus e para Deus. Você foi aspergido com o sangue da aliança, o sangue de Jesus. E Deus falou: você é meu, você é povo de propriedade exclusiva para mim. A segunda coisa que ele diz aqui, e é muito importante para nós também, meus irmãos: aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Essa expressão, forasteiros da dispersão ou da diáspora, era uma expressão assim que os judeus usavam com muito carinho para falar sobre o povo eleito. Desde os tempos em que eles tinham sido espalhados, quando da invasão babilônica, uns 500 anos antes do nascimento de Jesus, e os judeus foram dispersos pelo mundo de então. Então eles falavam o povo da dispersão, ou o povo da diáspora. E eles tinham um grande sonho, todos eles. Vocês se lembram, quando a gente lê Jeremias, qual era o grande sonho do povo de Israel, quando eles foram levados para a Babilônia? Qual era o sonho deles mesmo? Voltar para casa. Então eles falavam: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. O Salmo 137 diz assim: como é que eu posso cantar em terra estranha os louvores do Senhor? Então lá na Babilônia, na margem dos rios da Babilônia, penduramos as harpas. A gente não tinha nem vontade de cantar, só tinha uma coisa que eles tinham vontade: voltar para casa. E Pedro aqui, da mesma forma como ele aplica a expressão eleito, que era para o povo de Israel, ele aplica à igreja, agora ele usa essa mesma expressão para se referir à igreja, aos eleitos que estão dispersos. Várias vezes ele lembra nesta carta que nós não estamos na nossa pátria. Por exemplo, aqui no capítulo 1, no versículo de número 4, falando a respeito de onde está a nossa herança, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A herança de vocês, ele está dizendo, está reservada lá no céu. É lá
que está o tesouro de vocês. No capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. No capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então veja, Pedro diz aqui que nós, o povo de Deus, somos gente escolhida de Deus, santificada pelo Espírito, que obedeceu ao Evangelho, que foi purificada pelo sangue derramado na cruz e, consequentemente, somos gente que está nesse mundo, mas não pertence a esse mundo. Nós estamos em terra estranha. A palavra peregrino significa alguém que está caminhando. O tempo todo está caminhando. A palavra forasteiro significa alguém de fora. Alguém que é estrangeiro. Gente cuja herança está no céu e que está aqui só de passagem. O fato de que nós estamos aqui só de passagem, meus irmãos, naturalmente não significa que nós odiemos esse lugar em que nós estamos. Ao contrário, nós amamos a vida neste mundo abençoado por Deus. Deus, a cada dia, nos cerca de muitas coisas boas, como família, igreja, ordem social, tudo que há de bom nesse mundo que nós desfrutamos, são coisas que o Senhor concede em sua bondade para nós desfrutarmos e para alegrarmos o nosso coração. Nós gostamos de estar vivos. Até de vez em quando eu brinco, né? Perguntando assim: quem quer ir para o céu? E aí as pessoas levantam a mão. E aí eu pergunto: quem quer ir para o céu hoje? E aí fica mais difícil as pessoas levantarem a mão. Porque nós gostamos da vida que estamos aqui, não é, meus irmãos? Mas nem tudo aqui é satisfação. Conforme Pedro vai dizer na sua carta inteira, muitas vezes este mundo é um lugar de tribulação. É tribulação porque nós estamos num lugar que não tem os mesmos costumes que a gente tem, que não tem os mesmos princípios que a gente tem, que não tem os mesmos valores que nós temos. Você já viu um americano no Brasil, por exemplo, quando ele está falando em português? O sotaque dele é a coisa mais engraçada desse mundo, não é? Bem, nós estamos numa terra que não é a nossa, então a nossa linguagem também é diferente. A maneira da gente se expressar é outra. O crente é diferente do mundo. Não é que o crente odeie as pessoas do mundo lá fora. Ao contrário, ama as pessoas do mundo lá fora. Só que o crente não se conforma com a maneira de viver daqueles que não conhecem a Cristo. Ele não aceita, ele não vive igual. E muitas vezes, por causa disso, ele é odiado. E essas coisas todas, meus irmãos, junto ao fato de que temos uma herança no céu, faz com que brote no nosso coração um tremendo anseio de chegar na pátria celestial. Um tremendo anseio pela volta de Jesus. Um tremendo desejo de estar com Ele no céu para sempre, porque essa é a promessa dele para nós. Agora, se é desse jeito, se ao mesmo tempo em que existe uma satisfação, existe uma insatisfação, é uma coisa paradoxal, ao mesmo tempo em que a gente gosta do mundo aqui, a gente anseia pelo mundo por vir, será que dá para ser feliz enquanto esse mundo não chega? Será que dá para viver com contentamento, apesar das perseguições, apesar dos escárnios, apesar do inconformismo do mundo em relação a nós também? O pastor Pedro responde que sim, que nós podemos ser felizes mesmo no meio da tribulação. Como é que a gente gosta de cantar? Se paz, a mais doce, me deres gozar. Se dor, a mais forte eu sofrer, ó, seja o que for, o Senhor me faz saber que feliz com Jesus sempre sou. E isso nos conduz à terceira parte aqui desta saudação de Pedro. Depois dele se identificar os seus leitores como eleitos de Deus, que são forasteiros nesse mundo, ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicados.
Como eu disse no começo, meus irmãos, Pedro aqui ele está escrevendo em nome de Jesus. E aquilo que Pedro está desejando, naturalmente, é aquilo que Jesus deseja, porque ele é um apóstolo de Jesus que está falando, né? E mais uma vez, a gente pode observar aqui, assim, que ele está usando a maneira usual daquela época do início de uma carta. Ele está aqui invocando uma bênção sobre os seus leitores. Mas assim, entre os gregos, a maneira deles se saudarem era usando a palavra graça, charis ou caris. E entre os judeus, quando o judeu encontrava outro, o que eles falavam? Paz, né? Alguns até falam Shalom Adonai, né? Jesus disse para eles, ó, quando vocês chegarem no lugar, digam em primeiro lugar, paz seja nessa casa. Então o que Pedro faz? Ele junta as duas palavras, o cumprimento entre os gregos e os judeus, e as aplica à igreja. Graça e paz vos sejam multiplicados. Quer dizer, eu espero que vocês experimentem cada vez mais a graça e cada vez mais a paz. Agora vamos então considerar, irmãos, o que é graça. Essa semana, enquanto eu meditava nisso, eu pensei assim, se eu perguntar para a igreja o que é graça, o que a igreja vai me responder? Graça é favor imerecido. E está certo, graça é algo que nós recebemos sem que nós mereçamos. Mas, meus irmãos, permitam-me acrescentar assim que, de acordo com a Bíblia, graça é muito mais do que isso. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Vamos supor que o Leonardo diga assim para mim, pastor, o senhor pode me dar esse relógio, que está tão bonito esse relógio, Lacoste, o senhor ganha de quem? Porque o pastor não comprou um relógio desse, né? Eu falo, eu ganhei da igreja. Aí o Leonardo diz assim, olha, o senhor não quer me dar esse relógio não? E eu fico olhando para o Leonardo e fico pensando, poxa, ele precisa de um relógio. E o único relógio que eu tenho, que eu poderia dar para ele é esse. Eu digo, tá bom, Leonardo, eu dou para você. E dou o relógio para ele. Com essa cara que eu estou olhando para vocês. Eu daria, não é? Mas eu não daria de bom coração. Entende o que eu quero dizer? Quando a Bíblia usa a palavra graça, ela está falando de coisas que Deus dá, porque a disposição do coração dele é boa, porque ele é bom. Tudo o que ele faz é de bom coração. Então, quando nós lemos a Bíblia, se eu desse o relógio para ele, para o Leonardo, sem vontade, eu não estaria sendo gracioso. Eu talvez estivesse cumprindo uma obrigação como crente, né? Mas eu não estaria sendo gracioso. Deus é gracioso. E quando nós olhamos para a Escritura, meus irmãos, Deus fala conosco através das Escrituras Sagradas pela graça. Quando Deus nos purifica dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, é pela graça. Quando Deus nos concede dons espirituais, é pela graça. Quando Ele nos faz crescer espiritualmente, tudo na nossa vida é graça de Deus. Como diz o apóstolo João, temos recebido graça sobre graça. E quando Pedro escreve, ele diz assim, olha, e eu quero que vocês recebam mais graça ainda, que a graça seja multiplicada na vida de vocês. Ora, quando você tem uma vida cheia de graça, sabe qual vai ser o resultado? Graça e paz. Mesmo no meio das maiores aflições, o teu coração estará em paz. Porque paz é resultado da graça de Deus na nossa vida. É resultado dele nos tratar com a sua bondade, dele nos justificar, nos dar a herança da vida eterna, ouvir nossas orações. Quanto mais a gente conhece a graça de Deus, mais paz nós vamos ter no coração. Então o desejo do pastor Pedro aqui é esse, que a graça e a paz de Deus na vida de vocês sejam cada vez maiores. Não somente sobre vocês, mas todos os eleitos da dispersão, todos que estão dispersos no mundo inteiro. E a partir do versículo 3, então, e até o final da carta, ele vai explicar para a gente o que significa viver de acordo com essa graça.
graça nos relacionamentos, graça na igreja, graça na família, graça no trabalho, graça na nossa luta contra Satanás, graça em meio às tribulações. E lá no final ele diz assim: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Irmãos, essa carta é linda, essa carta é maravilhosa. Agradeço ao Wilson que me fez lembrar dela, de ler ela novamente, né? É maravilhosa essa carta. Eu quero terminar, meus irmãos, a nossa meditação de hoje, perguntando assim para você. Olha para o teu coração. Você é um eleito de Deus? Você tem sido purificado pelo sangue de Jesus? O Espírito Santo tem revelado para você quem é Jesus. Ele tem te ensinado. Você tem sido santificado pelo Espírito. Então, eu tenho certeza as suas respostas foi sim, sim, sim. Eu quero fazer uma outra pergunta. Essa carta aqui é para quem? E você deve ter respondido: é para mim. Essa carta é para você, irmão. Porque Deus quer que você a cada dia conheça cada vez mais essa graça. E tenha mais ainda dessa paz. Se é desse jeito, leia essa carta. Medite nela. Leia quantas vezes você puder. Pastor, se eu falar isso toda vez que o senhor falar de um livro da Bíblia, e seria diferente? Cada livro da Bíblia é para nós. É graça de Deus para nós. E quanto mais enchermos o coração com a palavra de Deus, mais vivemos de acordo com essa graça. Leia pedindo assim: Senhor, ilumina a minha mente, ilumina o meu coração, para eu conhecer aquilo que o Senhor está dizendo aqui, para eu viver de acordo com aquilo que o Senhor está dizendo. E enquanto você lê, fique na expectativa, porque Deus vai falar. Amém?